Bom dia. Algumas pessoas tinham pedido para a aula ser às 18, mas eu preciso levar o Tomás em Riviera e a gente vai aproveitar para poder passar o dia lá, ver os amigos também. Então, por isso que a gente não conseguiu manter o mesmo horário, né? Aproveitar o feriado, como pode melhorar. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre, antes da gente fazer um exercício, quero falar um pouquinho aqui sobre a importância da avó. Ei, quem gosta desse tema? Durante anos, eu me perguntei como é que os filhos ficam em pé de guerra com suas mães, por décadas a fio, por especialmente as filhas. E só algumas vezes os filhos têm grandes conflitos com sua mãe, e às vezes também com o pai. Esses conflitos podem sequer ser resolvidos? E se podem ser resolvidos, como? Já vi muitas constelações e também eu mesma já as conduzi. As relações entre mãe e filha eram muitas vezes marcadas por tensão total, apesar do grande amor. Em algum momento veio a iluminação, holofotes se acenderam dentro de mim. Então, o primeiro holofote. Esse é um livro da Sophie Hellinger. A Sophie, para quem não sabe, é a esposa do Bert Hellinger, tá? Então, o Bert morre, a Sophie traz as novas constelações, tá bom? E esse livro ele é bem legal. Então, ela continua o trabalho das constelações e ela vem trazendo sempre uma nova roupagem, porque, igual eu falo para vocês, a energia ela muda o tempo inteiro. Então, quando as constelações foram canalizadas por Bert, elas foram canalizadas a partir da energia que ele tinha naquele momento. O Bert era um cara que viveu, né, a fase ali do nazismo, das guerras, né? Então, ele tinha uma visão. A Sophie hoje, vivendo num mundo diferente, ela vai adaptando as constelações para o mundo atual. Então, eu gosto muito de sempre estar. Amo o Bert Hellinger, mas eu sempre estou buscando esse novo olhar da Sophie também, tá bom? Então, o primeiro holofote. Uma participante da China me disse: tenho uma grande reverência e devoção por meus pais. Eu os amo muito, mas não consigo dizer isso a eles. A distância é grande demais. Me sinto tão triste. O que me deixa especialmente triste é que tenho um filho e exatamente a mesma coisa está se repetindo. Então, quer dizer, por mais que tenha admiração, é como se tivesse uma barreira que o amor não flui ali. E essa barreira já foi também para o filho, certo? E aí ela comenta aqui: não havia uma célula em seu rosto ou no seu corpo que sorrisse. Né? Quando a pessoa fala, me sinto triste por não conseguir conectar com o amor dos meus pais e pelo meu filho também estar na mesma energia, né? E aí ela começa uma constelação. Escolhi duas pessoas para os pais do participante chinês e pedi que elas subissem ao palco. E coloquei na frente de seus pais. Não houve nenhum movimento. Ele chorou silenciosamente, quase sem emoção, como se estivesse congelado, como se estivesse morto. Pessoas apáticas que não sentem nada, que têm dificuldade de demonstrar emoção, é uma conexão com os mortos, tá bom? Que é o que eu falo para vocês, ali na morte tem energia, né, gente? A energia tá aqui na vida. É, mesmo alinhado com esse comportamento de reter muitos sentimentos por medo de perder o controle e a compostura sobre a dor profunda. Reconheci imediatamente essa situação precária. Aí o segundo holofote. Uma luz após outra se acenderam para mim. A situação de repente se iluminou e é assim que o constelador vai trabalhar. É como você está ali de repente no meio do campo e a gente tem que esperar, silenciar. Então, estou com um campo montado aqui. Por isso que eu falo para vocês, treinem as constelações na água. Às vezes eu fico dois, já fiquei 3 dias, já fiquei uma semana fazendo constelação, a mesma constelação na água, por quê? Porque a gente tem que treinar essa espera e treinar a resposta certa, né? O que que vai movimentar aquele campo? O que que vai trazer? E, gente, é perfeito. A hora que você põe ali uma pecinha que representa uma questão X, o campo faz assim, bum! O campo dá uma, sabe assim, um tchan, que você fala, nossa, que legal. E é para isso que a gente tem que olhar. E às vezes são coisas que, tipo assim, não passa. Sabe quando não faz nem ideia? Por exemplo, quando a gente coloca um bastardo. Essa semana eu, no movimento, eu coloquei a energia da putaria.
O campo tava ali paradinho, parecendo um zoinho de boneca e tal. Barará. De repente eu coloquei lá uma pecinha preta e coloquei, representava ali essas escolhas Gente, quando eu pus a pecinha, o campo parecia aquela pomba-gira doida, assim, que girava, girava, e eu olhei, mas eu ali, firme, olhando para a religião. Louco, né? A gente também traz memórias de outras vidas, tá? E eu já acessei, já contei para você, já acessei que eu fui muito templária, né? Templária, é aqueles eram os defensores ali do papado, da igreja, do Santo Graal, na verdade. Então, e não foi uma, não, foram várias vidas assim servindo a Igreja Católica. Então, tem uma rigidez, inclusive sexual. Mulheres que não têm prazer no sexo têm contratos com a igreja, estão casadas com Deus. A gente não vê os padres usando aliança. Então, e esses contratos, assim, eu vou falar para vocês, ó, há quanto tempo eu trabalho isso? Já melhorou muito, mas ainda é bem forte, é muito doido, né? É engraçado que a nossa casa se torna a igreja. Fiz isso num outro movimento recente também, né? Tava percebendo que a energia das casas que a gente está vendo para poder alugar nem conectava com nenhuma. Por quê? A minha casa é Deus, estou casada com Deus. Entende? Tipo assim, muito louco, né? Aí eu falo, opa, peraí, volta. Volta o quê? Então vamos lá. Quem poderia resolver eu ajudar aqui? Essa é uma pergunta muito importante nessa constelação. Então, o campo está ali parado, todo a gente conectada às vezes com o campo dos mortos, aquele campo que não mexe, né? E você vai ver isso na constelação na água. Não mexe, cara. E acontece também, às vezes, no, com o representante. Aqui, por exemplo, quando a gente está pelo Zoom, a gente está sentado, tal, às vezes, né? Mas quando a gente está num campo em pé, ali, com todos os representantes, é muito legal, porque às vezes realmente assim, ninguém se movimenta e fica ali, né? Então, a pergunta: quem ou o que poderia ajudar aqui nessa situação? Tá? Coloquei o participante, bem como os representantes para seus pais e avós, de tal forma que o participante podia olhar diretamente para sua avó. Então, foi o passo decisivo para o sucesso. Aqui, de avó para neto, o amor puro flui em abundância. Era de partir o coração, eles se aproximaram. Eles se abraçaram por um longo tempo. Depois coloquei a mãe do participante na frente dele novamente. Agora podíamos vê-los com ternura e amor nos olhos um do outro. Isso mostrou o seguinte: foi só quando a avó conseguiu e pôde deixar fluir todo o seu amor para o neto que foi possível o amor do filho para a mãe dele e vice-versa. A avó tem poucas expectativas ou expectativas muito diferentes em relação ao seu neto, em relação ao seu neto do que os pais, né? Ela simplesmente quer ter a permissão para amar o seu neto. Ela quer dar a ele o que não recebeu de sua própria mãe. Por isso que geralmente amor com vô e vó tem uma tendência a ser mais gostoso, mais doce, mais leve, né? Porque não tem essa expectativa. E a gente fica naquela expectativa também, não, agora eu vou fazer diferente. Aí eu brinco, falo, "Nossa, se eu for vó hoje, cara, nossa, dá até medo." Porque, tipo assim, nossa senhora, é muito amor, né? Aí ontem eu ainda fiquei pensando nisso. Se eu vi uma mulher, um vídeo de uma mulher, e o amor ele é tão curador, né? A mulher, 47 anos, laqueada, na menopausa, engravidou. Tinha acabado de fazer uma abdominoplastia, e eu olhei no vídeo e falei, cara, será que isso pode acontecer comigo? Eu ia amar. Como pode melhorar? Imagina só. Aí a Cleo, na hora, gente, eu vou dar uma facada na sua barriga. Ela falou, desse jeito. A Cleo é terrível, gente. O Miquel olhou e falou: Credo, Cleo. Falou: não, Ariano não gostaria de ter irmão. Ariano não gosta de irmão. Isso é fato. Ainda mais Áries com ascendente em escorpião. Mas eu falei: gente, o amor ele é tão curador que pode fazer até a gente vai desenvolvendo uma fertilidade tão grande nos negócios, na vida, que inclusive no próprio corpo, né? Cuidado para não engravidar. Onde eu parei aqui? Ela quer dar o que ela não recebeu de sua própria mãe. Tudo isso pode fluir de forma concentrada para o neto. E só agora o participante pode ir até sua mãe e seu pai,
e eles o abraçam com amor. O participante chorou e ficou profundamente comovido. Depois de um tempo, o participante saiu do abraço dos seus pais. Depois disso, também com o filho, e os efeitos foram os mesmos. A mãe do participante, ou seja, a avó do filho dele, olhou para seu neto com ternura e com muito amor. Por causa deste amor, o filho também foi capaz de caminhar em direção aos próprios pais. E se abraçaram com força e ambos choraram amargamente. Os netos sempre amam a avó, muitas vezes até mais do que eles conseguem dar e mostrar aos seus próprios pais, isso é fato. Pode-se ver isso em quase todas as famílias, especialmente na China. O neto é como a parte dos avós. Sem o amor da avó pelo neto, o caminho do filho para a mãe pode permanecer bloqueado. Por isso que é tão. A gente vê, às vezes, eu fiz uma constelação um tempo atrás, que a filha não conversava com o pai, e o pai, desesperadamente, o avô tentava ter conexão com os netos, e a filha não deixava, né? E aí, numa constelação, a gente conversou sobre isso, e ela falava assim: Mas o que que eu devo fazer agora? Eu falei: levar os seus filhos, dar permissão para os seus filhos ter contato com o avô, né? Mas era tão difícil isso para ela, mas tão difícil. Depois ela sumiu, não sei o que aconteceu, né? Mas eu falava: é muito importante, tem coisas que a gente olha para você ver. E aí, o que que vai acontecer? Como ela ignora, rejeita os pais de alguma forma, os filhos vão rejeitá-la. Por isso que a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado, assim. Então, tá, beleza, eu não tenho contato com a família do, sei lá, por exemplo, eu e meu marido, eu separo do Micael e aí a gente tem uma tendência a querer brigar com a família inteira, né? Não pode, gente. A gente tem que deixar o acesso à família do pai, né? E como nós somos uma professora espiritual para os nossos filhos, o que a gente vai ensinar para eles, para os nossos descendentes, é uma autoestima também espiritual, uma autoestima intelectual, né? A gente não ensina só autoestima física, é um outro tipo de inteligência, é um outro tipo de força. E muitas vezes por isso que eu falo que o feminino tá burro. Porque por conta das nossas dores, dos nossos traumas, enfim, das coisas que aconteceram com a gente fica naquele amor cego. Não, eu quero proteger o meu filho do pai e aí de toda a família. Só que aí a gente esquece de uma coisa importante. Quando eu bloqueio o acesso do meu filho à família do pai, por exemplo, ele não recebe também a proteção, porque às vezes a gente fica no amor cego, né, e burro. Ai, não, eu vou bloquear aqui porque a família do pai também não presta. Tipo, né? Tudo farinha do mesmo saco. A gente tem essa mania de generalizar. Só que a gente esquece da proteção espiritual. Eu fico tentando proteger de algo físico, mas eu esqueço. E às vezes, Kézia, mas nossa, o avô era abusador. E às vezes acontece de ter essas coisas dentro de um sistema, mas mesmo assim, mesmo tendo um abusador dentro de um sistema, alguém que tem uma energia muito perversa, e é tão engraçado porque quando a gente exclui, então tá, eu não vou deixar meu filho ter contato com aquele cara, igual o avô era pedófilo, o cara era abusador. Quando a gente exclui, o amor para de fluir. Aquela pessoa ficou doente. É isso que a gente tem que ter na nossa mente. Aquela pessoa está doente. Ninguém nasce pedófilo e abusador, não é verdade? Ninguém nasce assim nessa energia. Isso é uma construção né, do sistema. A gente vai copiar o nosso sistema. É engraçado, tem um ônibus que sai daqui do Guarujá e vai para o Corinthians, jogo do Corinthians em São Paulo. Aí o Mikael falou: Nossa, meu amigo falou que vai, todo jogo tem esse busão. Só que, tipo assim, sai da favela, né? Aí ele falou: Será que é muito traumático levar o Tomás? Que o Tomás é louco para assistir. E o povo vai fumando maconha, vai naquela zoeira toda. Eu falei: Mikael, é frequência, né? Onde tem faísca a fogo. Eu não levaria, mas enfim, faça perguntas e perceba. Aí fala, mas ele vai com a família, vai com a esposa, vai com os filhos, mas para quem nasceu na favela, aquele contexto é normal, palavrão, aquela coisa tipo assim, sabe aquela coisa grossa, né? Para eles é normal, mas para gente que é menininho de apartamento, como pode melhorar? É diferente.
Mas assim, é o que eu falo. A gente não pode excluir tudo isso, né? É a gente realmente fazer pergunta, perceber o que que vai criar mais, tá? Mas é uma experiência interessante, né? Que talvez é importante também se viver. Onde eu parei aqui, gente? A gente vai fazer um exercício já. Sem o amor da avó pelo neto, o caminho do filho para a mãe pode permanecer bloqueado. Isso tem consequências amplas para a mãe e para o filho. Neste meio tempo, verifiquei esse movimento várias vezes em outros países. O resultado sempre permaneceu o mesmo. O amor da avó é a chave para a libertação da rigidez em relação aos pais. É uma grande alegria para eu ter finalmente encontrado uma chave que ajuda o filho e a mãe a ter mais amor, mais liberdade e mais bondade. Vamos fazer um exercício então? Eu vou escolher três pessoas. Vamos lá, Denise, um. Deixa eu ver como é que eu vou montar esse exercício aqui. Vai ser a Denise, a Ana Paula e a Graziela, tá bom? Deixa eu só montar a estrutura aqui. A Denise, vai entrando aí no que você está representando e vai olhando para a Gra e vai olhando para Ana Paula. Vocês também, tá, pessoal? A Denise está representando a gente, mas eu quero que vocês vão percebendo a energia da Ana Paula e a energia da Gra também, tá bom? Vai baixando as barreiras, entrando no campo. E vai percebendo como é que é olhar para Ana Paula, como é que é olhar para Graciela. Todo mundo. E a Denise, você vai olhar para Ana Paula e você vai falar para ela: Você é minha mãe. Todo mundo olha para Ana Paula e fala para Ana Paula: Você é minha mãe. Você é minha mãe. Você é minha mãe. Não, Gra, você não. Ah, tá. Você fica aí, você é a avó. E agora vocês vão olhar para a Gra. A Denise olha para a Gra e fala para ela: Você é minha avó. Você é minha avó. Então, Gra, a Ana Paula é sua filha e a Denise é sua neta. E vocês três vão trocando esse olhar. E vai repetindo, pode ir repetindo mentalmente. Olha para Ana Paula e fala para ela: Você é minha mãe. Você é minha mãe. Não, Gra, você não. Tá, sua avó. Você é a avó. Ela é sua filha. Mas isso é interessante, porque às vezes é o que realmente as mães fazem, né? Colocam os filhos no lugar de mãe. Não é. Fica no seu lugar aí, dona Graziella. Já é cura para você isso aí, ó. Olha para Ana Você, Paula, você é minha mãe. E olha para a Gra e fala para ela: Você é minha avó. você é Amor minha é avó. ordem, gente. Você é minha mãe. Você é minha avó. Como quer dizer isso, a Denise?
Eu gosto de falar você é minha avó. Uhum, Claro que talvez, não sei se é interno, né? Vamos dizer assim, mas por realmente eu ter esse problema com a minha mãe e um pouco tive com a minha avó, mas quando você falou para eu olhar, a primeira pessoa que eu olhei foi para a Gra. E eu uhum. depois eu comecei a olhar para Ana Paula. Isso, então vai lá para a avó, energeticamente, abraça ela e recebe todo o amor de vó. Busca essa nutrição, dá esse abraço energético, respira. Quando você tiver com o coração bem fofinho, cheio de amor, você vai de novo e olhar para sua mãe e fala para sua mãe: Você é minha mãe e ela é minha avó. Como que é para a mãe esse lugar, Ana Paula? Ah, é um lugar com muito amor para as duas, para as duas. Uhum. Ana Paula, olha para a Gra e fala: Você é minha mãe. Você é minha mãe. Agora eu deixo você ocupar esse lugar. Agora eu deixo você ocupar esse lugar. Eu vou pedir para a Andréia entrar no lugar de Bisa. A Andréia entra no lugar de mãe da Gra. Toda arrepiada com Bisa. Sim. Porque às vezes esse amor parou de fluir lá atrás, né? E essas mulheres precisam entender uma ao lugar da outra. A Denise, você fala para Ana Paula, você é minha mãe. Você é minha mãe. Agora você vai falar para a Gra, você é minha avó. Você é minha avó. E olha para a Andréia, você é minha bisavó. Você é minha bisavó. Todo mundo faz o mesmo movimento. Agora a Ana Paula vai olhar para a Gra e vai falar para a Gra, você é minha mãe. Você é minha mãe. Olha para a Andréia e fala, você é minha avó. Você é minha avó. E agora você olha para a Denise e vai falar para ela, você é minha filhinha. Você é minha filhinha. Amor é ordem. Ai, que delícia. Agora a Gra vai olhar para Ana Paula, para a Andréia primeiro e fala para a Andréia, você é minha mãe. Você é minha mãe. Toma posse desse amor, Andréia. Ou desculpa, Gra. Você é minha mãe. Fala para ela, Gra. Você é minha mãe. E agora você olha para Ana Paula e fala para Ana Paula, você é minha filhinha. Você é minha filhinha. E olha para Denise, você é a minha netinha. Você é a minha netinha. Amor é ordem. Amor é ordem. Senti de fazer mais um movimento aqui. Como que a Andréia está se sentindo? Emocionada, bastante emocionada. Uhum. Eu vou pedir para a Ana entrar no lugar de mãe da Andréia. Vamos colocar a nossa tataravó no campo. A minha tataravó se chamava Ana. Ai, que legal! Olha, Nada é por acaso. Respira um pouquinho aí, Ana. E a Andréia agora olha para a Ana e fala: Você é minha mamãe. Ana, você é minha Bisavó. mamãe. Bisavó. E recebe: Você é minha mamãe.
Respira. Consegue falar, Andréia? Você é minha mamãe. Isso. Você é minha mamãe. Você é minha mamãe. Como é bom ter uma mamãe. Como é bom ter uma mamãe. Isso, deixa esse amor transbordar. Respira, recebe do lugar de filha. A gente tem que aprender a ser filha primeiro, para depois a gente conseguir ser mãe. Isso tá aqui o grande barulho dentro do nosso sistema. A gente quer ser mãe sem saber ser filha. Aí a gente não recebe, a gente fica totalmente desnutrida. De novo, Andréia, você é minha mamãe, Você é minha mamãe. minha querida mamãe. Minha querida mamãe. Respira e deste lugar, olha lá para a Gra e fala para ela: e eu sou a sua, agora eu sou sua mãe. Pra Gra, Isso. Gra, agora eu sou a sua mamãe. Agora que eu tenho uma mãe, Agora que eu tenho uma mãe, que eu tomo posse da minha mãe, que eu tomo posse da minha mãe, que eu tomo posse da grandeza da minha mãe, que eu tomo posse da grandeza da minha mãe, eu consigo ser mãe. eu consigo ser mãe. Olha para a Grazi e fala para ela: minha filhinha. Minha filhinha. E deixa agora, sente o amor de mãe. E já aproveita para matar a saudade da filha. Minha filhinha. Minha filhinha. Isso. E fala para ela: é muito bom ser a sua mãe. É muito bom ser sua mãe. É um presente para mim ser a sua mamãe. É um presente para mim ser sua mamãe. Obrigado pela oportunidade de me fazer mamãe. Obrigada pela oportunidade de me fazer mamãe. Ser mãe de uma menina foi um grande presente para mim. Isso, deixa sair, tá curando você também. Ser mãe de uma menina foi um presente para mim. Obrigado por tudo. Obrigada por tudo. Isso, deixa sair. A Andrea perdeu a filha faz pouco tempo. E isso está curando todo mundo aqui. Respira. A Gra vai tomando posse do lugar dela. Sente todo esse amor de mãe. E fala para Andréia: agora eu vejo você, mamãe. Agora eu vejo você, mamãe. E é um prazer para mim ter você como minha mamãe. E é um prazer para mim ter tido você como minha mamãe. Eu não poderia ter tido outra mamãe. Eu não poderia ter tido outra mamãe. Você é a mãe perfeita para mim. Você é a mãe perfeita para mim. Você é a mãe certa para mim. Você é a mãe certa para mim. Eu te amo muito, mamãe. Eu te amo muito, mamãe. Te amo muito, mamãe. Amo muito, mamãe. Eu te amo muito, mamãe. Eu te amo muito, mamãe. Respira e todo mundo vai tomando posse. Respira. Como quer dizer isso, Gra? Ai, dá uma emoção imensa, uma vontade de chorar. Tem muita coisa à tona, né? É muito bom É receber esse muito bom. É o melhor amor do mundo. é o melhor amor do É o melhor amor do mundo. mundo. É, E muito bom. agora, desse lugar, você olha para Ana Paula.
fala para ela: agora eu posso Agora eu posso ser a sua mamãe. ser a sua mamãe. Eu precisei aprender a ser filha. Eu precisei aprender a ser filha. A nossa bagunça aqui é porque eu não sabia ser filha. A nossa bagunça aqui é porque eu não sabia ser filha. Agora eu tomo consciência do meu lugar. Agora eu tomo consciência do meu lugar. Ser mãe foi o maior presente que eu recebi na minha vida. Ser mãe foi o maior presente que eu recebi na minha vida. Um grande presente. Um grande presente. E agora eu posso ser a sua mamãe. E agora eu posso ser a sua mamãe. E permito que você seja a minha filhinha. Permito que você seja minha filhinha. Isso, respira, Ana Paula. Respira. É muito amor. É muito amor que vai chegando. São palavras tão simples de dizer que a gente, às vezes, a gente, na nossa humanidade, a gente não consegue, é simples. Por isso que o Bert Hellinger também fala muito sobre isso, assim, e por isso que eu amo as constelações, né? Porque ver esse choro, a gente não precisa nem de verbalizar, não é verdade? Verdade. A gente só de sentir essa emoção da mãe, de poder sentir esse amor da mãe, a gente poder sentir, ver esse amor. Às vezes eu olho no campo, eu vejo meu pai e minha mãe ali, as duas pecinhas, né? E aqui nessa realidade é Tom e Jerry. Tipo assim, briga que não sente. Mas quando eu vejo ali no campo o amor, eu falo, gente, e a gente sentir esse amor em duas pecinhas, é muito louco, não é? Agora, imagina a experiência que a gente está tendo aqui, é algo que, meu, a gente não conseguiria talvez transliterar isso em outro lugar, em momento nenhum. Por isso que eu amo esse grupo, respeito esse grupo, reverencio esse grupo, Bert Hellinger, Sophie, porque me cura demais poder sentir tudo isso, tá bom? Minha... Não estou conseguindo nem falar. Tô vendo? Minha avó, minha avó morreu, eu era muito pequena. Eu queria tanto ter tido a oportunidade de conviver com ela. Sou Sim, tão parecida com ela. Sou sim. muito parecida com ela. Muito. E a gente tem que tomar posse desse lugar. Aproveita essa oportunidade e a gente assim precisa aprender a criar esse momento de você, né? Por isso que eu falo para vocês, façam o curso de constelação na água para vocês poderem viver essas experiências de se conectar. Eu preciso dos bonecos para poder fazer isso? Claro que não, posso fazer com a almofada, posso fazer, né? Mas é muito legal quando eu pego aqui, e é tão engraçado porque os meus bonequinhos, eu já sei quem é quem ali. Então, o que sempre representa meu pai, vai criando uma identidade ali, né? O que sempre representa o meu avô, a minha avó. Cara, eu converso com eles e como realmente, porque a nossa mente, às vezes, ela é um pouco, é muita informação, muito barulho, né? Mas quando a gente consegue organizar sistematicamente, por isso que eu sempre fui muito relutante com ordem, com organização, com disciplina, eu sempre odiei, sempre fui muito rebelde. Mas com as constelações, eu fui. Essas coisas bobas que a gente está dizendo aqui, mas eu sabia que a minha mãe era minha mãe, minha avó era minha avó. Mas vocês viram como isso cria no campo? Como o amor flui com uma palavra tão, com uma coisa tão óbvia de você simplesmente falar: você é minha mãe, você é minha avó, você é minha bisavó, você é minha tataravó. As pessoas precisam ouvir qual é o nosso lugar, a gente poder falar para os nossos filhos: eu sou a mãe, eu sou a mulher, você é o homem, eu sou a dona da empresa, eu sou a professora aqui. Você é o aluno, são coisas que. Mas na hora que eu consigo organizar dentro da minha casa, eu consigo me posicionar também diante da minha vida. Porque todo mundo vai pedir limite. Quantos alunos vocês já viram que eu precisei, às vezes, ir com os dois pés no peito e falar: ah, recebe, não sabe ser filho. Aí a gente chega num curso querendo ser o professor, aí a gente chega dentro de uma casa querendo ser o marido.
A gente chega na casa dos nossos pais querendo ser o pai, querendo ser a mãe. Não, a gente precisa aprender a ser filho, porque senão eu não vou conseguir ser mãe dos meus filhos e eu vou ficar o quê? Pedindo que a minha filha seja minha mãe, muitas vezes. Respira. E agora a Ana Paula. Tô esperando a Ana Paula se recompor um pouquinho. É muita emoção aí, né, Ana? E agora olha para Denise e fala para ela: eu sou a mãe, Eu sou a mãe. do meu Eu sou a jeito. mãe. Do meu jeito. E eu sou a mãe certa para você, E eu sou a mãe certa para você. a mãe sagrada. A mãe sagrada. E você é a minha filhinha. E você é a minha filhinha. Entenda que amor é ordem. Entenda que amor é ordem. E sente, Ana Paula, o seu lugar de autoridade, para que a Denise possa sentir a sua força. Às vezes a gente não, a gente fica cutucando nosso pai, nossa mãe, porque a gente queria sentir a força deles. A gente vai desafiando, desafiando, até que você vai lá e, né? Eu falei muito isso pro Tomás, né? Falei, filha, a mamãe tá tentando exercer aqui com amor, mas eu acho que você tá me pedindo. Você quer sentir minha força? Eu vou te mostrar. Talvez eu não gostaria de precisar disso, mas se você estiver precisando, eu vou te mostrar. E ela pode ser bem horrorosa, né? Uma vez eu quebrei o celular dos três. Peguei o celular dos três, joguei no chão, espatifei. Eles arregalaram o olho. Nunca mais. Hoje eu só falo assim, eu tô falando, tira a mão, entendeu? Eu precisei daquele movimento, daquela agressividade ali para poder mostrar minha força. E talvez os nossos pais precisaram mostrar a força batendo, colocando de castigo. Eu não gosto. Eu apanhei muito, então assim, eu escolhi tipo não bater. Meus filhos nunca apanharam na vida, nunca. Como pode melhorar? E eu tento não precisar ficar agressiva, gritar, xingar, mas às vezes, tipo assim, né? Como seria a gente aprender a respeitar o lugar do outro? Eu falo isso muito pro Tomás. Ele, porque a professora, aquela vaca da escola, eu falo, para, respira. Mas ele também não respeita eu e o Mikael às vezes. Ele zomba, ele zoa. Ele é muito tipo assim de fazer piadinha. É criança, né? Mas a gente tá na fase de educar. Eu falo, filho, brincadeira tem hora. Agora que o papo é sério, não é hora de você brincar de fazer piada. As suas piadas estão passando do limite. Eu tô perdendo paciência com as piadas. Então, as crianças, eu tenho uma amiga que hoje ela é diretora de escola, né? Ela fala assim: o meu sonho era minha mãe falar não para mim. O não também é amor. Entende isso? Onde a gente está errando às vezes? A gente quer ser a mãe legal, a mãe que a gente acha que não recebeu. Enquanto eu não tiver isso no meu coração, a Denise, cadê a Ana Paula? Ana Paula caiu? Ah, não, tá ali. Volta, Ana Paula. Ana Paula. Assoando o nariz para poder falar. Ah, tá. Olha lá para Ana Paula, do jeitinho. E você não precisa mudar. Continua o seu movimento aí, Ana Paula, porque a Denise precisa respeitar. A mãe não precisa mudar. Eu quero que você olhe para Ana Paula, mesmo que ainda não tenha congruência, mas você vai falar para ela: você é a mamãe certa para mim. Olha bem para o movimento dela, chorona, escandalosa, histérica, do jeito que ela é. Você Você é uma. é a mãe certa. Você não precisa mais mudar. Você não precisa mais mudar. Eu aceito você como você é, mamãe. Eu aceito você como você é, mamãe. Eu aprendo a amar todas as suas imperfeições. Eu aprendo a amar todas as suas imperfeições. Primeiro, eu respeito as suas imperfeições. Primeiro, eu respeito as suas imperfeições. Para que talvez um dia eu possa amar suas imperfeições.
que um dia eu possa ver suas imperfeições. E a minha cura vai ser em me alegrar com as suas imperfeições, mamãe. E a minha cura vai ser me alegrar com as suas imperfeições, mamãe. Mas a partir de agora, eu aprendo a olhar com respeito os seus limites e imperfeições. Mas agora eu aprendo a olhar aprender com respeito os seus limites e suas imperfeições. Respeito, ele é mais importante do que o amor. O respeito, ele é mais importante do que o amor. E eu respeito, mamãe. E eu respeito, mamãe. Respira e fala para ela, você é a minha mamãe. Você é a minha mamãe. E eu, a partir de agora, sou a sua filhinha. E eu, a partir de agora, sou a sua filha. Só a sua filhinha. Só a sua. Eu quero que você vá se imaginando bem pequena. Aquele bebê lá no colo. E fala para ela, como eu preciso de você ainda, mamãe. Eu quero que Como, você se imagine no colo dela. como eu preciso ainda de você, mamãe. Isso. Eu quero que você se imagine lá, mamando na teta dela. O seu amor, do jeitinho que é, me faz crescer, mamãe. O seu amor, do jeitinho que cresceu, mamãe. É o seu amor que me fará crescer, mamãe. É o seu amor que me fará crescer, mamãe. E eu preciso muito do seu amor. E eu preciso muito do seu amor. E a gente, todo mundo pode fazer esse movimento junto com a Denise. E se precisar, a gente precisa talvez voltar lá no útero. Se precisar, vocês podem ficar menor ainda e ficar lá no útero e sentindo o calor, o quentinho, a nutrição. Olha que fase mais maravilhosa. Que a gente não tem que fazer nada, decidir nada, escolher nada, ser nada, só receber, só sentir, só crescer, só ser. Eu preciso muito do seu amor, mamãe. Eu preciso muito do seu amor, mamãe. Eu ainda preciso muito do seu amor, mamãe. Eu ainda preciso muito do seu amor, mamãe. E eu tomo posse. Eu tomo posse. Eu tomo posse. Tomo posse. O que é agora, a Denise, olhar para Ana Paula? Tão tranquilo. Consigo sorrir para ela. Agora eu me alegro com você, mamãe. Agora eu me alegro com você, mamãe. Agora é possível me alegrar com o nosso feminino e com você, mamãe. Agora é possível me alegrar com o nosso feminino e com a mamãe. Eu tava um dia acho que foi Dia das Mães, a gente levou minha mãe ano passado no restaurante, e minha mãe, assim, ela é cômica, cara, ela é cômica. Mas eu tinha muita vergonha do jeito que ela era, né? Ela tem um jeito, assim, chulo, minha mãe é muito chula, muito simples, né? E aí ela chegou no restaurante, cara, e ela pegou um monte de queijo, aquele queijo cheddar, e achou que era manga.
Gente, ela botou o queijo na boca e ela cuspiu. Ela falou, credo, que manga ruim. E tipo assim, cuspiu, né, na mesa. Mas eu ri tanto, eu falei, mãe, isso é manga. Mãe, pelo amor de Deus, isso é manga, né? E eu ri, eu não fiquei com vergonha porque ela cuspiu no prato. Que minha mãe é assim, cara, ela não, se ela não, ela cospe onde ela estiver, ela não tá nem aí. Ela é ela. Ela é ela. Né? Ela não tá nem aí porque as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão pensar. Ela é muito ela no estilo dela ali, né? Mas foi a primeira vez, assim, foi tão engraçado, porque, tipo assim, se fosse, acho que um outro momento, eu teria ficado, assim, constrangida com o jeito dela, e na hora eu comecei a rir, e naquele momento eu entendi, falei, agora eu posso me alegrar, me alegro com as suas escolhas, né? Porque, enfim, é ela sendo ela, e o quanto eu tenho que aprender com ela, porque o quanto a gente se engoma, o quanto a gente se esconde, o como a gente às vezes é fake, a gente não é de verdade, né? A gente fica se enquadrando ali na sociedade, né, com as regras dessa sociedade, e tipo assim, minha mãe é muito livre, assim, sabe? E eu acho muito legal, assim, eu falo o quanto. E aí, nesse momento que a gente consegue se alegrar, a gente tem mais uma frase: olha para Ana Paula e fala para ela, do jeitinho que ela tá lá, e fala para ela. Eu ainda É, tenho muito que aprender com você, mãe. eu ainda tenho muito que aprender com você, mamãe. Isso é a energia que move a gente na vida. Porque quando a gente olha para os nossos pais e a gente, tipo assim, fica naquele lugar, tipo, eu não tenho nada que aprender com meu pai e com a minha mãe. É um lugar de muita morte, sabe? Tipo, é um lugar ali. Ontem eu estava conversando com a minha mãe, ela me ligou tal. Aí na hora eu não tava nem com vontade de atender. Ontem me deu um negócio, um baixo assim, à tarde. Gente, eu entrei debaixo das cobertas, eu tomei um banho, botei uma roupa bem quentinha, desmarquei a aula, entrei para debaixo das cobertas. Sabe quando você quer entrar num buraco e ficar quietinho? Eu falei, deixa eu entender esse movimento. Aí minha mãe me ligou, aí eu falei, não queria conversar com ninguém, né? Tava assistindo novela. Aí depois eu falei, poxa, é a minha mãe, né? Assim, tipo, um lugar de respeito ali. Eu tenho que atender minha mãe, né? E foi tão engraçado. E minha mãe chorando, ela chorava tanto, sabe o que ela me falou? Eu queria tanto ligar para minha mãe, Ah, eu queria tanto ouvir a voz da minha mãe, e naquele momento eu falei, aí na hora eu falei, nossa, mãe, nem me fala, que bom que eu tenho a senhora, né, assim, para poder conversar, que bom que eu posso ligar para você quando eu precisar. Falei, nossa, e na hora, falei, imagina se eu não tivesse atendido minha mãe. Eu tenho uma mãe viva, cara, e eu não tô aproveitando ela, né? Às vezes a gente não aproveita as nossas mães, a gente não aproveita os nossos pais, né? E na hora que ela me trouxe aquela consciência, assim, falou, tudo que eu mais queria agora era ouvir a voz da minha mãe. Eu falei, nossa, mãe, eu sinto muito. Realmente a avó faz muita falta, né? Eu falei, mãe, mas a avó tá aqui, né? Mas não adianta eu falar, assim. Às vezes eu fico tentando não ficar sendo a professora, eu fico tentando ficar no meu lugar de filha, assim, né? Eu falei, nossa, mãe, nem me fala, porque que sorte a minha que eu posso ligar para você, né? Na hora que eu quiser. Então, olha o É, tamanho da cura. Quanto a gente pode aprender com as nossas mães ainda? Olha que aula, cara. Não é uma puta de uma aula? A dor dela ali não foi uma aula para mim? Pode falar, Denise. nossa, Kézia, ontem aconteceu a mesma coisa comigo. Minha mãe ligou não, mandou mensagem e eu liguei para ela. Ela, assim, em conta, assim, glória a Deus, eu consegui ir para casa dela. E ela falou, eu não posso ligar para a avó dele, porque ela e a avó tiveram um problema, ainda tá vivo. E eu não sabia nem falar para ela. E eu fiquei pensando, cara, é por isso que vem lá de trás, sabe? A minha avó, Sim, mamãe, sim. aí eu olho esse nome e grito. E às vezes, assim, o que que é importante, né? Porque eu também estava super precisando. Aí eu vejo a minha mãe precisando. Né? Ontem eu estava super naquele saudade do Raul, aqueles dias, né, gente, que dá um trem esquisito na gente, que a gente não sabe de onde vem, né? Mas hoje eu aprendi a acolher quando eu fico nesses espaços, assim, eu tenho que me acolher.
Aí eu tenho que entender um pouquinho assim, eu tenho que ser agora uma mãe boa para mim. E era engraçado que era essa, eu fiquei até, aqui, a coberta tá aqui, ó. E a coberta do alvo, gente. Aí eu enrolei nessa coberta e, tipo assim, quando a gente coloca, às vezes, um moletom pesado, a gente sente muito frio, é falta do amor ali mesmo, tal. Aí eu botei uma roupa bem quente, tomei banho, tomei um leitinho quente, olha o movimento da criança, né? Aí tomei o leitinho quente, me enrolei na coberta e fiquei aqui vendo televisão quietinha. Aí o Mikael chegou. Sabe quando você, eu queria assim, sabe quando você quer todo mundo em cima, assim, tipo, pra você ficar bem quentinha, bastante amor, né? E então a gente precisa aprender a se proporcionar esses momentos, porque o que que acontece geralmente quando a gente está vulnerável assim? A gente fica com raiva. Não, eu não posso ficar assim. Eu tenho que dar um jeito, eu tenho que dar conta, eu tenho coisa para fazer, eu tenho aula para dar. E eu falo, cara, eu preciso desse momento onde isso aqui é um movimento de prosperidade também, de receber. A gente entender que a gente também tem que receber, porque senão a gente fica desnutrido. Olha que aula linda que a gente está tendo hoje. E tudo, essa construção toda começou ontem. Todo esse movimento começou ontem. Mas se eu não me permito viver tudo isso, se eu fico aqui fodona, tal, eu não conecto com o meu feminino, né? Eu não consigo sim, assim, é porque o amor, ele, a gente tem uma mania às vezes também, até coloquei no grupo hoje lá do Conexão Arcanjo Miguel. Eu falei, a gente fica procurando definições para o amor, e o amor, ele não pode ser definido. O que que é o amor? Sente, só sente o que é o amor. Eu não consigo colocar em palavras. O amor é o que a gente viu aqui. O amor é ordem. O amor é ordem, cada um ocupando o seu lugar. A gente, às vezes, realmente, a gente vai se atropelando, a gente não para. Nós, mulheres, a gente precisa desse tempo, desse silêncio para poder organizar o amor. Opa, deixa eu voltar para o meu lugar aqui. Igual ontem, mesmo vendo a minha mãe naquele espaço da criança dela, que a gente tem que saber entender. Minha mãe estava ali na criança dela, certo? Igual eu estava aqui na minha, igualzinho, cara, igualzinho. Só que aí, qual que é o nosso movimento? Às vezes eu quero nutrir minha mãe. Aí eu lembrei, o fruto não nutre a árvore, e ela dá conta, ela teve um momento de vulnerabilidade ali. Assim como eu tô tendo o meu momento de vulnerabilidade. E, né? Mas assim, e eu sou a mãe. Agora eu quero continuar esse exercício só mais um pouquinho. Deixa eu ver aqui. A Beth, quero que a Beth entre no campo. E a Denise vai olhando para a Beth, e a Beth vai olhando para a Denise agora. Respira bastante, a Denise. Eu quero que você olhe para a Beth, de olhos abertos, e fala para ela: eu sou a sua mãe. Eu sou sua mãe. Todinha. E você é a minha filhinha. E você é a minha filha. Você tem filha, Denise? Tenho. Legal. Mano, a cara da Beth, branquinha, loirinha. Que adorei. Como que é ouvir isso, Betinha? É emocionante, eu estou sentindo, desde que começou esse movimento, muita intensidade, né? Porque tem um histórico também do meu feminino. E aí eu lembrei de duas situações. Primeiro, que a minha avó não conheceu a minha bisavó, a mãe dela, porque morreu, faleceu no parto. E algo que, assim, eu tinha muita curiosidade de saber o nome todo dessa bisavó. E pedi a certidão para minha avó e não tem o nome dela, só tem o nome do pai. Não tem o Olha que nome da minha bisavó e interessante. eu fiquei chocada. E aí, vendo todo esse movimento agora, eu lembrei disso. E também na certidão da minha mãe tem a minha avó,
mas a minha mãe não carrega o sobrenome da minha avó, somente do meu avô. Olha, olha a exclusão do feminino, Muita percebe? Isso é um movimento de exclusão, exclusão. muita. Então, assim, quando começou o movimento e eu olhei para a avó e depois veio a energia da Bisa, eu estou, assim, muito emocionada e vendo o quanto esse feminino do meu clã, desde lá atrás, muito sofrido, muito Sim, excluído, muita dor. É isso que eu sim. sinto, muita dor. E a gente não pode modificar essa dor, o que aconteceu, mas quando a gente Uhum. reconhece, então tá na hora de você reconhecer. Então olha para Denise e fala para ela: você é a mãe certa para mim. Você é a mãe certa para mim. Obrigada por tudo. Sim. Você é a minha mamãe. Você é minha mamãe. E eu sou aqui só a sua filhinha. Eu sou aqui só sua filhinha. Desisto de ser qualquer outra coisa. Desisto de ser qualquer outra coisa. Aqui eu sou só a sua filhinha. Aqui eu sou só sua filhinha. A pequena. A pequena. E eu não posso carregar o que é seu. Eu não posso carregar o que é seu. Já Eu carreguei não posso, muito tempo. eu não posso fazer nada Já por carreguei. você. Eu não posso fazer nada por você. Eu sou A não pequena. ser a sua filhinha. A não ser sua filhinha. E te dar todo o meu amor de filha. E te dar todo o meu amor de filha. Eu te amo, mamãe. Eu te amo, mamãe. E você é tudo para mim. E você é tudo para mim. Respira. E agora, cadê a Ana Paula? Olha lá para Ana Paula e fala para ela: eu te amo, vovó. Ana Paula. Procurando ela. Ah, achei. Eu te amo, vovó. E você é Sinto tudo para muito mim. pela sua dor. Você é tudo para mim. Obrigado por ser a minha vovó. Obrigada por ser minha vovó. Obrigado por tanto. Obrigada por tanto. Obrigado por tudo que você precisou abrir mão para que eu pudesse Por estar tudo que aqui. você precisou abrir mão para que eu pudesse estar aqui. Você abriu mão de muitas coisas, vovó, importantes para você. Você abriu mão de muitas coisas, vovó, que era importante para você. E eu só posso agradecer E eu só posso agradecer pelos seus sacrifícios. pelos seus sacrifícios. Obrigado, vovó. Obrigada, vovó. Como que a avó se sente em ver que todo o sacrifício dela está sendo visto? Eu aqui, eu me sinto em paz, eu me sinto tranquila. Sim. Fala para ela, Calma. tudo que eu fiz foi por amor a vocês, Tudo que eu fiz foi por amor a vocês, para que vocês pudessem levar a vida adiante. para que vocês pudessem levar a vida adiante. Não me arrependo de nada. Não me arrependo de nada. Tudo que eu fiz foi por amor Tudo que eu fiz foi por amor e valeu a pena. e valeu a pena. Como que é reconhecer isso, Ana Paula? Os seus sacrifícios, que os seus sacrifícios não forem em vão. É muito leve, Uhum. é leve, é gratificante. Uhum. Ok. Agora eu quero que a Beth. Peraí, quem que é a mãe? Agora vocês vão ter que me lembrar, gente. É a Andréia, né?
é a Andréia, que é a mãe da Ana Paula? Eu É, já vou esquecendo, gente. é, é. Era a Andréia. Então Não, agora, André, não, Beth, Graziella. Eu, Graziella. é verdade, cadê a Gra? sou eu. Tá aqui. Agora, Beth, olha lá para sua bisa. Ah, Fala para ela, eu vejo você. eu vejo você. Tomo posse da sua história, Tomo posse da sua história, do seu nome, do seu nome, do seu sobrenome, do seu sobrenome, dos seus sonhos. dos seus sonhos. Te levo para o futuro, Te levo para o futuro, do meu jeito. do meu jeito. Você faz parte. Você faz parte. Agora eu tomo posse. Agora eu tomo posse. E olha que loucura. Dentro da Beth tem os óvulos da bisavó. As memórias da bisavó estão latentes dentro de nós. Como é que a gente não pode, assim, não é um julgamento, mas que loucura que é, às vezes, realmente a gente não lembrar dessa bisavó, a gente não saber o nome, a gente não saber da história dela. É que foi construído assim. Infelizmente, a gente tem uma sociedade que não valoriza os ancestrais e os idosos, e por isso que eu amo tanto as constelações. Eu amo estudar genealogia sistêmica, porque cara, é a minha história. E são padrões que às vezes a gente está repetindo por amor cego. E fala lá para sua bisavó, eu amo muito você. Eu amo muito você. Que pena Que pena, que eu não sei nem o seu nome. eu não sei nem o seu nome. Eu gostaria muito de saber o seu nome, Eu gostaria muito de saber o seu nome. mas mesmo sem saber o seu nome, Mas mesmo sem saber o seu nome, carrego você, carrego você, o seu amor o seu amor. e a sua força em mim. Veio exatamente isso dentro de mim, a sua força em mim. E sente. E obrigada por todo o seu Obrigada. sacrifício. Obrigada por todo o seu sacrifício. Eu faço diferente agora, Eu faço diferente agora. Eu em escolho honra a viver você. o meu Isso, feminino em honra a isso. você. Em honra a você, faço diferente agora, com o meu Faço feminino, diferente agora com o meu feminino. né? E agora olha lá para a Andréia. E olha, sente, conecta com a força da sua. A Andréia vai ser a sua tataravó. O que que vem depois? Porque a Ana é a ex-avó, né? Vai conectando com a energia da Andréia. É dor também, Uhum. E fala muita para dor. ela o que era dor, O que era dor, agora se transforma em amor. agora se transforma em amor. E fala para ela, nós vencemos. Nós vencemos. Eu estou aqui. Gente, é impressionante. Antes de você falar, algumas falas vêm dentro de mim. Aí eu espero você falar, você fala exatamente igual. Legal, isso aí. Eu estou aqui, Eu estou aqui. eu estou Te aqui. trouxe para o futuro. Picotou, não ouvi. Te trouxe para o Ah, futuro. tá. Te trouxe para o futuro. Que Para orgulho que orgulho. de ser a sua tataraneta, gente. O que que você é? Eu não sei. Isso, tataraneta. De ser sua tataraneta. E olha lá para Ana. Agora eu vejo a luz. Olha Agora como eu a vejo Ana a está na luz. luz. Eu Porque teve algum fiquei uma momento que era emoção olhar leve de para ser a ela. gente. Ela Entende? é Não é leve leve. olhar para Ana? É,
é um feminino absoluto, é um feminino que, tipo assim, não tinha. Eu vi essa Começou semana, dela, né? cara, uma mulher, acho que 116 anos, ou 106 ou 116, procurando trabalho, porque o chefe dela morreu e ela tava. Aí alguém foi lá fazer uma matéria com ela, que a tiazinha costura, cara. Ela costura, gente. Eu ouvi a matéria, eu falei, não é possível. E ela tava chorando muito porque o patrão dela morreu. E ela íntegra, eu acho que era alguma coisa assim, cara, 106 anos, assim. Falava, mas como? E ela costurando, e ela fazendo as coisas, morava na roça, uma vida super assim, sabe assim, ela entendia o que era o essencial. E ela tinha muita saúde. E eu falava assim, nossa, que tapa na minha cara, né? Passou dos 100 anos procurando trabalho. E aí o morador lá viu que ela tinha ficado muito triste, que ela ia morrer sem o trabalho, e pedindo para as pessoas mandarem trabalho para ela. Foi muito curador, assim. Então, olha para essa. Os nossos ancestrais fizeram muito mais, com muito menos, gente. Verdade. Essa força que eu quero que vocês percebam lá na Ana. Como que é esse lugar, Ana? Eu estava sentindo muito peso no ombro, mas conforme a Beth foi falando com cada uma, foi tirando, foi aliviando, foi tirando, e aí foi trazendo essa luz, né? Uhum. Que bom estar aqui, que bom, né, ter Eu não vocês morri, o que me comigo. vem é isso, assim, fala para o campo, eu não estou morta. Eu não estou morta. Eu vivo em cada Eu uma de vivo, vocês. eu vivo em cada uma de vocês. Obrigado por me levarem para o futuro. Obrigada por me levarem para o futuro. O futuro também é bom. O futuro também é bom. Como quer dizer isso, Ana? É leve. É bom, é assim. É como se eu tivesse conseguido chegar, né? Conseguido transpor esse medo, essa dor, enfim, tudo. Uhum. E a Então Beth agora, estava falando, a minha mãe também não tem o nome da minha avó. olha para você ver. Como são parecidas as histórias, né? É, A minha bisavó também, eu consegui descobrir o sobrenome dela faz pouco tempo, né? Abília Nunes. É muito bom, fiquei muito feliz de ter descoberto o nome dela. Fez muito. A gente tem que, assim, se conformar se a gente não descobrir, mas, cara, foi tão bom poder chamar ela pelo nome, porque, assim, eu tenho tanto dela, e, assim, era muito desconfortável para mim depois de a gente sentir tudo isso, falar, gente, né, eu quis muito buscar, então. Que vocês tenham essa curiosidade, talvez essa informação esteja disponível, que vocês tenham curiosidade de saber. É muito importante, tá bom? Mas se não for possível, porque tem, às vezes, para quem é adotado, né? É difícil a gente, às vezes, chegar nessa informação, não tem problema, né? A gente fica, o essencial não pode realmente ser dito, tá bom? Eu quero que vocês agora, eu quero fazer um movimento aqui todo mundo conectando lá com a tataravó, lá com a Ana. A Ana agora volta para a André e fala: Eu abençoo você, minha filha. eu abençoo você, minha filha. Agora eu abençoo. E eu falei: Agora eu Agora, abençoo todas vocês, todas as minhas descendentes. agora eu abençoo todas vocês, todas as minhas descendentes. Nossa, E, Ana, eu quero que você olhe lá para a Janete. Você consegue ver a Janete? consigo. A Janete traz a força de todas as suas ancestrais, da sua mãe, da sua avó. Ancora aí, Janete, desse lugar lindo que a senhorita está, que tem uma luz assim atrás de você que está muito É, legal. Então, Ana, puxa essa força aí da sua mãe, da sua avó, da sua bisavó, da sua tataravó. Traz essa energia, toma bastante essa força, esse amor que chega, interessante ponto de vista, né? Muita potência para você, e agora a gente, como se fosse uma cachoeira, as minhas bênçãos estão fluindo para todas vocês.
E eu falar, Isso. as minhas bênçãos estão fluindo para todas vocês. Agora a Andrea toma essa força, olhando para a Gra e para todas as descendentes. A gente está aqui representando todas as suas descendentes, Andrea. E fala: Eu abençoo você, minha filha, Eu abençoo você, minha filha, e todas as nossas descendentes. todas as nossas E a Gra vai falar: Eu tomo posse, Eu tomo posse, mamãe, mamãe, e agora eu abençoo minha filha, que é agora a eu Ana Paula, abençoo né? minha filha, Ana Paula. Eu abençoo minha filha Eu abençoo minha filha e Gente, todas as não é nossas a descendentes. e Graziella. todas É a as nossas Graziella. atividades. Então, a Gra é sua mãe, Eu, não é? É, sim, Isso. Então, ela tá te abençoando, você é a filha. E agora você toma posse das bênçãos que estão chegando, Ana Paula. Fala: Eu tomo posse, mamãe, eu tomo posse, mamãe, em honra a todas vocês. em honra a todas vocês. Eu abençoo agora a minha filha, Eu abençoo agora a minha filha. que olha para Denise, e fala: Eu abençoo você, minha filha, Eu abençoo você, minha filha, e todas as nossas descendentes. e todas as nossas descendentes. Respira e toma posse. Quem que é sua filha mesmo? É a Beth, né? Agora a Denise olha para a Beth. Primeiro olha para Ana Paula, toma a sua bênção, mamãe. Eu tomo a sua bênção, mamãe. E agora você olha para a Beth e fala: Eu abençoo você, minha filha. Eu abençoo você, minha filha. Todas as nossas descendentes. Todas as nossas descendentes. E agora a Beth olha para a mãe dela e fala: Eu tomo posse, mamãe. Eu tomo posse, mamãe. E agora você olha lá para a Jeane e fala para a Jeane: Eu abençoo você, minha filha, Eu abençoo você, minha filha, minhas filhas, minhas filhas todas as nossas descendentes. e todas as nossas descendentes. E a Jeane vai tomando posse. Respira e vai tomando posse de todo esse amor do nosso feminino. Vai tomando posse. Respira. E no seu tempo você vai olhar lá para agir. E a Gi já vai tomando posse também. É uma cachoeira. Tem hora que, quando a cachoeira chega lá embaixo, assim, não dá muito para conter. Giane olha para Beth, fala: Eu tomo posse, mamãe. Eu tomo posse, mamãe, Do seu amor e da sua força. do seu amor e da sua força, E honra todos os seus sacrifícios e eu honro todos os seus sacrifícios e de todas as nossas ancestrais. de todos os nossos ancestrais. Eu levo a vida adiante. Eu levo a vida adiante. Eu abençoo os meus filhos Eu abençoo meus filhos e todos os nossos descendentes. e todos os nossos descendentes. E a Gi vai tomando posse. E a Gi olha para a Giane e fala: Agora eu tomo posse, mamãe. Agora eu tomo posse, mãe.
de tudo isso, de tudo isso que eu não consigo nem mais dizer o nome, que eu não consigo mais nem dizer o nome, e eu abençoo os meus filhos, e eu abençoo os meus filhos, os meus projetos, os meus projetos, que também são meus filhos, também são os meus filhos, todos os nossos descendentes. e todos os nossos descendentes. E agora, Gi, você vai olhar lá para Edna e fala para ela: eu te abençoo, Eu te abençoo. tome posse Tome posse da nossa luz e do nosso amor. da nossa luz e do nosso amor. E a Edna vai recebendo. E no seu tempo, você vai olhando lá para Daiane. Olha também para Gi, Edna. E fala para ela: eu tomo posse, mamãe, Eu tomo posse, mamãe, de tudo que eu recebi de você, de tudo que eu recebi de você, toda a sua grandeza, de toda a sua grandeza, que é imensurável, que é imensurável, de tão grande que é. de tão grande que é. O que eu recebo é tão grandioso, O que eu recebo é tão grandioso, tão bonito, tão bonito, tão infinito, tão infinito, tão inexplicável, tão inexplicável, que não me resta mais nada que não me resta mais nada a não ser transbordar. a não ser transbordar. E olha lá para Daiane e fala para ela: eu transbordo na sua vida. Eu transbordo na sua vida. Tudo que eu sou Tudo que eu sou e tudo que eu recebi até agora. e tudo que eu recebi até agora. Tome posse. Tome posse. E vai recebendo aí, Daiane. Eu não sou besta. Você vai olhar para mim agora. Você vai dizer: minha filha, eu te abençoo. No seu tempo, vai Minha falar para filha, mim, Daiane, leve tudo isso para o futuro. leve tudo isso para o futuro. Eu te abençoo. Minha filha, Minha filha, eu te abençoo. Leve tudo isso para o futuro. eu recebi muito. Eu recebi muito. E isso tudo não cabe em mim. E tudo isso não cabe em mim. É tudo Preciso seu. de você para levar para o futuro. Preciso de você para levar para o futuro. Tudo isso é seu. Todas as nossas sementes. Desculpa, não entendi. Todas as nossas sementes. Todas as nossas sementes. Leve para o Toda a futuro. nossa sabedoria. Toda a nossa sabedoria. Leve para o futuro. Tudo seu. Que E eu alívio. vou tomar posse. Vocês percebem como é um alívio ter um filho? Minha E às avó. vezes, cara, a gente tem que transbordar.
Às vezes, não ter um filho, interessante ponto de vista. Vocês percebem que às vezes a gente tem medo de ter um filho? A gente não julga quem não teve, tá tudo certo, mas como é leve. Agora eu tomo consciência. Fala, Daiane, agora eu tomo consciência como é leve ter um filho. Agora eu tomo consciência como é leve ter um filho. De verdade mesmo. De verdade, eu De sei. verdade, na Eu alma e no espírito. e Porque, quero conhecer olha, esse bebê. verdade, verdade. Eu vou no Guarujá. Quero conhecer esse bebê. Aliás, eu já coloco, quero ser madrinha deste bebê. Boa, boa, boa. A Daiane mora em Santos, a gente ainda não se conheceu pessoalmente, né? Mas minha vizinha aqui, como pode melhorar? Tô curiosa para conhecer esse bebê. Vai Vai ser um bebê conhecer. fantástico, né? Isso, vai Se brincar vocês de bola percebem, na praia. vocês percebem como chega um momento que a gente é uma força, cara, que empurra a gente para a vida? Vocês sentem isso? Sentiu isso, Daiane? É uma Sim. força que empurra a gente para a vida que, tipo assim, não tem muito. O que eu sinto aqui não tem pé na cabeça. Eu só sabe aquela água do mar que chega e porque o que eu sinto agora assim, eu sou o mar e agora eu olho para a Cris, olho para a Lili, olho para a Fran, olho para a Adriana e se alguém quiser abrir a câmera e continuar levando essa energia, continuar o movimento, né? Eu passo essa bola para frente e a gente continua esse movimento até acabar. E se Kézia, não, tá tudo bem também. Kézia, eu preciso fazer um movimento que chega, tá tremenda a minha mão aqui, ó. Posso? Aham, Posso? sim. Tá. Então agora todas nós mulheres aqui, a gente vai erguer a nossa mão e vai direcionar toda a nossa energia para Kézia, Que para legal. você. E recebe tudo isso da gente aqui, toda essa cura, toda essa nossa energia feminina, todo o amor, todo o afeto, toda a paz. E sente toda a nossa gratidão, toda a nossa gratidão. Toda a nossa gratidão. E E é todas isso que nós aqui, é, eu sou o sucesso de todas vocês. Eu sou o sucesso de todas vocês. É isso que acontece quando a gente começa a receber a nossa força. Não tem outro caminho a não ser transbordar e ter sucesso, entende? É tão lindo a gente poder perceber. Às vezes eu olho para minha mãe, às vezes, naquele lugar ainda da cama, eu falo, cara, realmente, ela não precisava fazer nada, era só descansar. E é tão grandioso o que ela recebe e o quanto eu transbordo, né? Então eu quero que você, porque assim, entenda uma coisa, dá para explicar o que a gente viveu aqui? Não, Dá para a gente colocar isso numa palavra? É tão grande, sabe o mar? Às vezes eu vou ali para o cantinho do mar, até postei um vídeo ontem, dá para explicar o feminino, né? Tipo assim, não é linear. Eu olhava para aquelas ondas, eu falava, cara, como é que alguém explica isso? E aquilo é a força que a gente traz. Eu quero que vocês olham para o mar, sintam aquelas ondas, aquele tanto de, aquela imensidão que quebra, e aquela potência, e também tem uma mansidão, e também tem uma força. O mar, ele é algo que eu olho e falo, cara, como é que não dá para entender? Que ao mesmo tempo que ele é calmo, ele é sereno, cara, que você olha lá para aquele fundo assim, né? Aí quando chega perto da praia, é aquelas ondas que vêm assim e tal, e cada dia ele tá de um jeito também, né? Ontem eu subi ali para poder, no mirante, para poder procurar as tartarugas, né? Mas o mar estava bem forte ontem, e eu vendo aquela força, eu agachei no chão, gente, vocês não estão entendendo. Eu agachei no chão porque eu olhava para aquele precipício ali no mirante, né? Dava medo, não é medo, é respeito. A gente tem que olhar para as nossas ancestrais, nunca mais na nossa vida ter coragem de desdenhar, de ridicularizar, de falar mal, de apedrejar, de tipo, de ter dó. Como é que você tem dó do mar? Olhar para nossa mãe e sentir dó é a mesma coisa de você ter dó do mar. Como é que alguém tem dó do mar? A nossa mãe é o mar. Nós somos esse mar também, essa potência, entende? Então esse exercício ele está disponível para todas vocês. Tomem a posse, tomem a força disso, entendam, entram em congruência e criem.
projetos, filhos, o que vocês tiverem que criar. E eu quero que a Lili, que abriu a câmera, e a Cris, e a Fran, e a Adri, só levem isso para frente. Não me resta mais nada a não ser transbordar. É o que me vem, Lili. Sabe assim? Tipo, é tão grandioso tudo que a gente recebe que o nosso trabalho aqui é só transbordar. E Uhum. abre essas comportas de energia e leva isso para frente, continua levando isso para frente, né? Se não puder ser através de filhos, que seja através de projetos, de livros, sabe assim, de criações e de coisas que, tipo assim, eu escolho deixar um legado, entende isso? E tem a Jo, eu tô procurando aqui quem que faltou, né? A Jo tá aqui, ó, a Jo, a Lucinéia. Tomem posse, menina, vocês não ficam escondidinha, não. A Jo, vai lá, a Jo e a Lu que tava com a câmera aberta aqui. Fala para o campo, não me resta mais nada a não ser transbordar Não me resta mais nada a não ser transbordar tudo que eu recebi. tudo que eu recebi. E o que eu recebi é muito. O que eu recebi é muito. Eu escolho transbordar. Eu escolho transbordar. E o quanto a gente pode reconhecer, o quanto a gente já transbordou também, né? A Lu também já teve filhos, a Jo também, a Jo tem um negócio, a Jo tem uma equipe grandona, né? Um monte de cliente, faz um trabalho super legal, cura um monte de gente, faz um trabalho fantástico. Tá em São Paulo, lá nos Jardins, maravilhosa, empoderada. Toma posse disso, Jo. É muito grandioso o seu trabalho. Se a gente não entender a força do que a gente faz, ninguém nunca vai entender. Entende? E a Jo ainda trabalha ali, às vezes, até com uma energia, tipo assim, uma energia que a gente às vezes olha muito com preconceito, mas é a energia, e fala para o campo, eu sou a força da criação. Eu sou a força da criação. Graças ao trabalho da Jo, muitas pessoas se curam, têm vida, porque a Jo trabalha com a energia sexual. É terapeuta do Tantra, sexualidade, que é algo muito sagrado, mas infelizmente ainda sofre muito preconceito. Mas entende, Jô, o tamanho da força que você recebe para levar isso adiante? E na hora que você começar a entender que isso é muito sagrado, os seus clientes também vão entender que eles estão entrando num lugar sagrado. Ninguém vive sem esse trabalho, sem essa energia, sem administrar essa energia. É que a gente carrega muito, às vezes, a dor ainda do jeito com que isso é posicionado até hoje. O nosso trabalho, eu fiquei pensando muito nisso ontem, assim, eu fui escrever em algum lugar, tipo assim, sua profissão. Eu senti que eu tinha um pouco de vergonha de escrever ali, que eu era terapeuta. Sabe, assim, tipo, às vezes eu colocava, antigamente eu colocava publicitária e tal, né? Aí eu falava, cara, que louco, a gente ainda tem vergonha de fazer o que a gente faz em algum nível de consciência, porque é uma profissão que, interessante ponto de vista, é muito ridicularizada. A gente vê, às vezes, nas redes sociais o quanto as pessoas ridicularizam, desdenham, e tipo, né? Ontem eu estava vendo era um cara de reiki, e eu gosto de ler os comentários, e o cara estava falando alguma coisa lá, e alguém falou assim, apaga que ainda dá tempo de você não passar essa vergonha. Que era o post que ele tinha escrito ali, né? E na hora eu olhei para aquilo, e aí eu li o comentário dele. Aí ele falou assim: eu não apago. Esse canal é meu, eu escrevo o que eu quiser e as portas estão abertas para você se retirar daqui. Entende? Então, assim, o nosso negócio, e a gente trabalha realmente num nível ali muito linear, né, gente? A gente que acredita em dragões, unicórnio, duende. As pessoas falam, nossa, imagina, aquela loucura, isso é coisa de gente maluca. E é a grande maioria, tá? Eu vi uma vez uma palestra que eu nunca me esqueci, Sophie Hellinger, ela entrou numa palestra mundial para poder falar sobre as constelações, colocar as constelações, tipo, Era uma votação que estava tendo ali para colocar as constelações, tipo, ela ser reconhecida como uma medicina, uma ciência espiritual, Gente... E assim, o povo chamando ela de charlatã,
o povo xingando ela, tipo assim, sabe assim, mas assim, e era muito grande, muito. E na palestra que eu assisti dela, o curso que eu fiz com ela em São Paulo, ela no palco, tem um outro cara que já é fruto, que é filho dela, né? Esse cara faz o direito sistêmico. E esse cara é o esqueci o nome dele. E ele faz um trabalho assim, aí na hora ela falou assim, gente, o Bert apanhou muito. E ela falou, fulano tá apanhando muito, porque imagina só, ele dentro hoje dos juízes, advogados, né? Da lei, esse cara hoje mexe com a lei, porque o que que ele fala? O que que a constelação fala? Que a lei, sem respeitar, sem respeitar as ordens do amor, as ordens da ajuda, não ajuda ninguém. Imagina o tamanho da treta que esse cara entrou, gente. E aí ela pediu para que a gente estava umas 500 pessoas ali, e ela pediu para a gente poder abençoar ele, o trabalho dele, para ele receber toda a nossa força, porque ele estava apanhando muito. E aí no palco ela falou assim, gente, eu nunca apanhei. E aí eu lembrei daquela live que eu falava, cara, eu fiquei imaginando assim, eu naquela live, e assim, milhões de pessoas enfiando dentro do meu rabo, tipo assim, e xingando e falando. E ela, a ciência dela, o que ela se tornou era tão grandioso que, tipo assim, não atacou, não entende que ela não sentiu aquilo. Então, percebe assim, a grandeza. Quando a gente recebe a força dos nossos ancestrais, a gente se torna uma energia muito macro, muito grandiosa, e tipo assim, não atrapalha. Ontem eu fiquei puta que o Tomás matou minha abelha. Tinha uma abelha na cozinha faz uns 3 dias. Eu falo que as abelhas são no sagrado feminino. E ele matou a abelha. Eu falei, qual a sua necessidade de matar a abelha? Mas tem gente que se ofende com tão pouco. Uma abelha incomoda, entende? E eu tava ali convivendo com a abelha e eu fazendo, cozinhando a abelha na cozinha. Eu falei, querida, e aí eu e a abelha lá. Então, tipo, ok, beleza. Mas eu falo assim, todos os lugares que vocês estão se ofendendo com tão pouco. Tinha milhões de pessoas ofendendo a Sophie naquela live e ela não se sentiu ofendida, porque ela sabe quem ela é. Ela foi casada, interessante ponto de vista, o cara. Imagina ser casada com Bert Hellinger. Nossa Senhora, que loucura, né? Então, que a gente possa curar a nossa identidade e levar o nosso trabalho sem dó para o futuro. Sem dó, Jordana, é sem dó. Toma posse da sua grandeza, todas vocês tomem posse da grandeza do que vocês fazem sem dó, sem mimimi, leva isso para o futuro. Se vai ser alienígena, se vai ser de tantra, se vai ser constelação, se vai ser tudo junto e misturado, igual a gente faz aqui, né? Mas sem dó. Não nos resta mais nada a não ser transbordar tudo que a gente recebeu. É isso tudo por hoje. Tô até tonta, vocês estão tonta aí? Eu tô tonta, cara. Eu tô até tonta. A gente é tão acostumada a ficar com pouco na miséria, na escassez, né? Que a gente fica até tonta. Às vezes até vontade de vomitar. Eu, hein? Vamos abrir espaço, expande, 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 expande. Precisar vomita, porque é coisa nhaca saindo, né? Mas assim, expande, abre o espaço para poder receber a grandiosidade que está disponível para vocês aqui hoje. É assim que a gente encerra esse grupo, como pode melhorar. Esse grupo não ia ter uma sessão só em maio, mas eu já escolhi que não dá. Esse grupo aqui, o grupo de mentoria de negócios, há 2 grupos que eu não quero parar. Então, é muito importante, é um grupo muito importante para mim, me cura demais. Então, eu vou reformular a agenda e a gente vai ter continuar com as constelações agora em maio, porque é sensacional, né, gente? Como pode melhorar? Um presente, Andréia, um presente você aqui também, tá bom? Todas vocês, tá bom, gente? Um beijo. Deixa eu acordar o Beijo. filhote aqui, levar ele para passear e passear um pouquinho também. Vamos aproveitar nosso feriado, porque a gente merece também descansar, né? Beijo, meninas. Beijo, Gratidão, beijo. gratidão. Gratidão. Tchau, 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 tchau. Foi lindo, foi maravilhoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.